Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, diante do primeiro ou último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 11, capítulo 84, ainda os trechos sobre o purgatório. Às vezes não tem muita coisa no trecho, mas é que eu peguei a palavra. Então fiz a busca no Livro do Céu, da palavra purgatório, e separei os trechos que continham essa palavra. Então o volume é 11, capítulo 84, 20 de novembro de 1914. Necessidade de escrever sobre os castigos. A divina vontade e o amor formam na alma a vida e paixão de Jesus. Sentia-me muito afligida pelas privações de Jesus bendito, muito mais pelos flagelos que atualmente estão chovendo sobre a terra, e que Jesus há tantos anos, tantas vezes me havia dito. Parece-me que nos tantos que me tem na cama, dividíamos juntos o peso do mundo, sofríamos e trabalhávamos juntos, em proveito de todas as criaturas. Parece-me que o estado de vítima em que o amável Jesus me tinha posto concatenava juntas entre mim e ele todas as criaturas. Não havia nada que Jesus fizesse ou castigo que devesse mandar que não me fizesse saber. E eu fazia tanto ante ele que ou diminuía o castigo ou o suprimia. Como me aflige o pensamento de que Jesus se tenha retirado em si todo o peso das criaturas, e que a mim, como indigna de trabalhar juntamente com ele, me tenha deixado de lado. Então aqui ela tinha começado a guerra, Primeira Guerra Mundial, o ano 1914. Ela estava aflita pela privação de Jesus, mas também pelos flagelos da guerra, Aquilo que Jesus já vinha falando, mostrando para ela, Jesus já mostrava. E ela sofria, Então o que ela está falando? Que ela sofria os castigos. Quando Jesus queria castigar a terra e estava sendo castigado, ela sofria junto com Jesus. Então ela estava junto com Jesus. Ou amenizava os castigos, ou diminuía, está escrito aqui embaixo, bem aqui, Ele que o diminuía, o castigo, ou suprimia, Então, ou supria o castigo. Então, ela sofria junto com Jesus. E agora, o que ela estava aflita? De Jesus estar sofrendo sem ela, Então, Jesus aqui, ele carrega o peso das criaturas sobre si sozinho, E ela não está sofrendo junto com ele. Mas outras aflições ainda, porque Jesus, em suas escapadas que faz, continua me dizendo que as guerras e os flagelos que agora caem são nada ainda, enquanto me parecem que são demasiado, e outras nações se porão em guerra, e não só, senão com o tempo desencadearão guerras contra a igreja, atacarão pessoas sagradas e a matarão. Então, para ela já estava achando muito, Então, uma guerra já muito triste. Lógico, qualquer guerra é triste, Mas Jesus falou que ia aumentar ainda.
né? E ainda vinha mais coisas, né? Que era contra a igreja e contra as pessoas sagradas, né? Que iriam morrer. Quantas igrejas serão profanadas? Eu, em verdade, tenho omitido por cerca de 2 anos escrever acerca dos castigos que Jesus me tem manifestado frequentemente. Em parte porque são coisas repetidas e em parte porque escrever acerca dos castigos me faz tanto mal que não posso continuar. Mas Jesus, numa tarde, enquanto escrevia o que tinha dito sobre a sua santíssima vontade, e tendo ignorado o que me tinha dito sobre os castigos, repreendeu-me docemente e disse-me, olha só então o que ela está falando. Então ela tem omitido falar sobre os castigos, porque tinha coisas que ela já tinha falado e Jesus repetia, né, o mesmo castigo, contava de novo, mas ou porque ela não queria mesmo, né, escrever, né, porque aqui ó, e em parte porque escrever acerca dos castigos me faz tanto mal que não posso continuar, né? Então ela não gosta de escrever sobre os castigos, né? Mas aí Jesus veio perguntar, por que não escreves tudo? Né? Então Jesus, ele quer tudo, né? Então é tudo aquilo que ele mostra, tudo aquilo, pelo menos que a gente lembrar, né? Então aqui ela estava omitindo uma verdade, né? Omitindo porque faz parte da vida dela, né? Então aquilo que Jesus nos mostra faz parte da nossa vida, então faz parte, né? Então a gente não é para omitir. E meu amor, não me parecia necessário. Além disso, você sabe quanto sofro. E Jesus, minha filha, se não fosse necessário, não te diria. Além disso, estando seu estado de vítima, unido com os eventos que minha providência dispõe sobre as criaturas, e vendo-se em seus escritos este entrelaçamento entre você e eu e as criaturas, e entre seus sofrimentos para impedir os flagelos. Agora, vendo este vazio, a coisa parecerá discordante e incompleta. E eu coisas discordantes e incompletas não sei fazer. Então, Jesus está falando que está ligado, né? Que não é para ela omitir, porque é sério as coisas de Jesus, né? Então, ele está falando é sério. Não é para ela omitir, porque a vida dela está interligada com esses acontecimentos, né? Então, o momento que ela estava passando era esse momento, né? Então, assim, qual que era o momento? Qual que é o tempo que a Luísa estava aqui? As guerras. Jesus estava trazendo esses flagelos no mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele mostrava para ela, e em partes ela sofria junto com ele, e por causa desse sofrimento que ela vivia junto com ele, era amenizado os castigos. Então, o que Jesus queria? O que Jesus está falando? A vida sua está interligada com a dele. Então, está ligada com tudo, né? E se ela não escreve, vai ficar o quê? Vai ficar oculto isso. Ninguém vai saber, né? Mas Jesus quer que saiba, porque existe um trabalho da divina vontade, né? Então, às vezes, tem os acontecimentos na nossa vida, tem as coisas que a gente fica sabendo, né? Nós estamos num mundo cheio de coisas, né? Hoje tem guerra, tem isso, tem aquilo, tem as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E aí, se não fosse necessário a gente passar por isso, a divina vontade não traria, né? Então, se tem um acontecimento dentro da nossa casa, por exemplo, e aí a gente entende uma coisa: Jesus traz aquele acontecimento e ele fala, né? Ele mostra algo, né? Da divina vontade. E eu omito de falar. Essa omissão, eu estou omitindo o trabalho de Jesus. Porque se ele não quisesse, ela não viria até mim. Você entendeu? Eu não viveria isso. Aquilo que a divina vontade achar
não necessário de verdade, que não fosse necessário, eu não viveria, eu não veria, eu não ouviria, né? Então tem coisas que são necessárias. Mas aqui, às vezes a gente está fazendo a meditação e tem coisas que a gente simplesmente não lembra. Mas aquilo que vem na nossa mente, e Jesus fizer a gente lembrar porque é para falar. Né? Porque se ele não trazer a lembrança, não é necessário. Mas se ele traz a lembrança, se ele traz na sua mente o que ele quer que fale, porque é necessário, né? Se não fosse, ele não traria. Esse que assim, Jesus não brinca, né? Então é uma vida divina, né? Jesus não brinca com as coisas. Então vamos continuar. E eu encolhendo os ombros disse: é muito difícil para mim fazê-lo. E além disso, quem se lembrará de tudo? E Jesus sorrindo acrescentou: e se depois da tua morte eu te der uma pena de fogo nas mãos do purgatório, o que dirás? Jesus está falando aqui, não é? Tudo bem se você não quiser fazer, né? É falha. É uma falha consciente, porque até enquanto ela estava omitindo ali, mas Jesus não veio, Jesus até, né, vamos dizer assim, ele ficou observando, né? Jesus observou, porque ela mesma está dizendo, né, que ele tinha falado outros castigos, ele tinha falado dos castigos, algumas coisas ela não falou porque era repetido, mas outras porque ela não gostava de falar. Então, aí até então, só que agora Jesus veio repreender, Jesus veio o quê? Jesus veio esclarecer, né? Jesus veio trazer a luz daquilo. Até então, tudo bem, né? A gente às vezes não tem muita certeza ali de alguma coisa, mas Jesus repete até, né? Tá vendo que Jesus até repete? Porque por causa da nossa lerdeza de pensamento, né? Então ele traz um assunto, às vezes a gente não fala, depois vem de novo, aí ele fala, ué, mas por que você não tá falando? Se tá acontecendo isso no teu dia a dia, se tá acontecendo isso nessa vida aqui, essa vida é minha e eu quero falar disso, porque Jesus é a divina vontade que sabe o que ela realmente quer, né? Então, se ela tá querendo, porque é necessário, porque é importante, né? E se você omite, você está omitindo uma vida divina, está omitindo a voz divina, né? Mas aí, como que você tá junto? Porque a boca é sua, você tá junto. Se você omitir, mas você deu. Você não deu tudo para Jesus, você deu a boca, você deu o pensamento, né? Que é para ele viver livremente e ele falar do que ele quer. Mas é você que tá aí junto com ele. Ele não exclui você de nada, você vive junto com ele, né? Porque eu tô falando aqui, eu tô vendo que a voz é minha, a boca é minha. Até parece que é eu que tô falando, né? E por quê? Eu tô junto com Jesus, né? Então Jesus não exclui a gente, né? Não exclui. Ele quer uma boca para falar, ele quer um pensamento para pensar, para passar seus pensamentos, né? Para ele trazer os pensamentos, as meditações, ele quer, mas ele não nos exclui, né? Mas aí é que tá. Se a divina vontade tem que viver livremente, né? E eu começo a omitir ela vem falar algo divino e eu começo a omitir, entendeu? Aí é uma falta, né? Por isso que ele tá falando. Ele brincou com a Luísa aqui porque por enquanto ele estava só chamando a atenção. Por enquanto aqui ele estava só alertando, né? Porque até então, às vezes a gente não entendeu direito, né? O que ele ainda quer, mas agora ele falou explícito, né? Então, conforme a gente vai meditando, acontece com a gente também, né? Mas a gente tá meio em dúvida, meio não sabe se aquilo é certo, se tem necessidade de comentar aquele assunto, às vezes na nossa meditação. Parece até que não é tão importante, mas daí vem, né? Vem martelar ali um pouquinho na sua cabeça. E aí no meio da nossa fala, do que a gente está meditando, tentando compreender, aí vem, né, com mais clareza. Então, quando vem com clareza, né, começa a sair da boca, é sinal que é Jesus que está falando, né? Então, se Jesus está falando, né,
aí você tem mais certeza, né? Então você vai tendo certeza, aí se você impedir, né? Aí você está omitindo, né? Você passa a vir pela omissão, né? E a gente não quer, né? Esta é a causa pela qual eu decidi escrever sobre os castigos. Espero que Jesus perdoará a minha omissão e prometo ser atenta no futuro. Agora volto a dizer que, estando muito aflita, Jesus, ao vir para me animar, tomou em seus braços e me disse: Minha filha, anime-se. Quem faz minha vontade jamais fica sem a minha companhia, mas bem está junto comigo nas obras que faço, em meus desejos, em meu amor, em tudo, e por toda parte está junto comigo. Além disso, pode dizer que, como quero tudo para mim, afetos, desejos, etc., de todas as criaturas, não tendo-os, eu estou em atitude em torno das criaturas para fazer aquisição deles. Agora, encontrando em quem faz a minha vontade o cumprimento de meus desejos, o meu desejo repousa nela, o meu amor descansa no seu amor e assim por diante. Então, Jesus encontra a correspondência em quem faz a sua vontade, porque onde não faz, ele fica em torno, esperando, né? Esperando o oferecimento da vida, porque ele fornece tudo. Aí, se a pessoa está sorrindo, se tem alguém nesse momento gozando da vida, né? Podendo. Nós estamos em época de férias, então tem muita gente viajando, muita gente indo para a praia, tem muita gente aproveitando muita coisa, né? E não estou falando que isso é pecado, não tem nada a ver, mas Jesus está em torno, esperando um agradecimento, um reconhecimento, né? Às vezes algumas dão, a maioria não, né? Não é à toa que às vezes a gente fica muito entristecido no Natal, Ano Novo. E uma coisa interessante que Jesus compartilha não é só com a gente que vive na divina vontade, né? Ontem eu recebi uma pessoa aqui em casa e ela falou que como se ela estivesse numa depressão ali, sabe? E ela falou que toda época de Natal ela fica daquele jeito. Eu falei, eu também fico, né? Mas por que a gente fica? Porque tá todo mundo aproveitando e Jesus não está recebendo. Você está entendendo? Quem está entristecido é Jesus. É só a gente lembrar o trecho anterior desse, que ele compartilha com quem vive. Mas o que acontece? Qual a diferença? Ela não entende porque ela está daquele jeito. Esse que é o problema de quem não vive na divina vontade. Não é que Jesus não compartilha, né? Porque provavelmente ela percebe, ela tem uma sensibilidade, mas não tem o entendimento para formar, né, a vida de Jesus, né? Então não tem esse entendimento, e a gente tem o entendimento, né? Porque hoje eu entendo, mas antes eu não entendia. Antes eu ficava igual a ela, somente assim, sofrendo, achava que era eu, né? Então chegava o Natal assim, final de ano, eu ficava muito comovida com essa época, né? Ela mexe, uma época que mexe muito, mas eu não entendi, eu achava que era eu que ficava depressiva, eu que ficava desse jeito e tal, mas hoje eu entendo, né? Hoje eu já entendo que é Jesus. Jesus fica muito esquecido, né? As pessoas, ele passa o ano inteiro esperando. Pensa bem, se Jesus passa o ano inteiro esperando, aí a hora que ele quer renascer nos corações, que ele quer ser adorado, né? Que a gente tem a alegria de entender que a palavra, né, nasceu. A palavra e a nossa salvação, né? Porque antes dele se encarnar e tudo, a gente só tinha a morte, a gente não tinha luz. Então a luz nasceu. E aí o que ele recebe? Entendeu? Desprezo. Pouquíssimas pessoas, poucas,
né? Em vista de tantas pessoas que tem no mundo hoje. E mesmo se fosse somente uma alma que não estivesse adorando ele, todo mundo, 99,9% estivesse adorando Jesus e uma não, ele também ficaria entristecido, né? Porque ele também ficaria por essa única ovelhinha perdida. Mas é o contrário, né? Então, quando estou lendo lá o livro do Fim dos Tempos da Valtorta, ele fala que a maioria, né? Então lá ele reclama muito, né? Então lá Jesus ele fala que é muito, que a quantidade de ofensas é muito maior, né? Que a quantidade de almas que não ama é muito maior, que é um pequeno rebanho que ama ele, que está se importando com ele, né? Então aí você fala assim, nossa, mas Deus porque ele é egoísta, né? Como se fosse assim, por que ele quer que a gente fique reconhecendo, né? Poxa vida, gente, ele fornece tudo e a gente não o vê. Ele quer a comunicação e a gente não o vê, né? Nós somos criados para reconhecê-lo. Nós somos criados para vê-lo, para essa comunicação, para esse entretenimento entre um e o outro, né? E essa ligação tá cortada. Mas aí você fala assim, nossa, é porque o pecado cortou e tal. O pecado cortou, sim, né? Tirou essa comunicação, mas por que Jesus está entristecido? Porque ele já restabeleceu essa comunicação. Então o problema é não querer restabelecer, né? Então nós já podemos nos conectar com ele inteiramente novamente. O problema é que ninguém está interessado, né? Então as pessoas continuam como se isso não tivesse acontecido, né? Mas estão aproveitando de tudo que Deus deu, né? Tudo que Deus nos deu, só que sem ele, né? Então assim, e ele está procurando, né? Então ele falando assim, ele está em torno. A hora que a pessoa, de repente, na cabeça dela, ela fala assim, ai, que lindo, graças a Deus. Aí ele recolhe, entendeu? Ele fica pegando as migalhas, como ele diz em outro trecho, né? Mendigo. Fica mendigando ali, esperando, né? Algo, um reconhecimento, né? Ele tá falando aqui, eu fico em torno das outras criaturas para ter uma aquisição de um afeto, né? Um desejo, e aí elas não dão, elas ficam lá, redicando, vamos dizer assim, né? Fica aproveitando sozinhas. Agora, quem vive na divina vontade, não, ela não é ela, mas ela, todos os atos dela, tudo o que acontece na vida dela é para Jesus mesmo, é por amor de Jesus, por amor da divina vontade. Ela, o que move ela, né, é o amor pela divina vontade. Então é o amor por Jesus, o amor, a gente passa a ir compreendendo esse amor, né? A gente, no começo eu sei que tem hora que a gente não sabe ainda, né, fazer algumas coisas, mas tem o desejo, tem a intenção, né? Aí pela intenção Jesus vai explicando, vai moldando, né? É diferente. Depois acrescentou: dei-te duas coisas grandíssimas, que se pode dizer que formavam a minha própria vida. Então, o que formava a vida de Jesus? Duas coisas. A minha vida esteve encerrada nestes dois pontos: vontade divina e amor. Então, os dois pontos para formar a vida, né? Uma vida de Jesus. A divina vontade e o amor por ela. Então, isso que eu estava falando, a nossa vida se move pela divina vontade e por amor a ela, né? Então por isso que a gente morre para si mesmo, né? Então tem muitas coisas que a gente não quer fazer, né? A gente poderia não, se tivesse na vontade humana, muitas coisas a gente não faria, né? A gente realmente não faria, mas tem muita coisa que a gente faz por amor à divina vontade, né? Eu já tive várias situações assim, que eu já me peguei pensando, falei, Jesus, por que eu ainda faço isso? Porque eu não pararia, porque eu olho assim, se fosse assim o meu marido ou a minha amiga, eu falei para ele, eles já tinham desistido, né? Tem umas coisas que acontecem
né? E aí eu sofro muito por aquilo, mas eu tenho a certeza que é a divina vontade que quer. É a divina vontade que tá me pedindo aquilo. E aí o que eu tenho que fazer? Ser firme, continuar, né? Eu vou dar um exemplo assim. Geralmente quando fala que a gente tem que fazer as palestras, eu sofro muito porque é impressionante como me dá um branco de tudo. E às vezes eu não consigo fazer. Sempre eu não estou conseguindo fazer. Eu fico muito nervosa, eu sofro demais. É um sofrimento muito grande. E eu penso assim, que se fosse a santidade humana, a vontade humana, alguma coisa, se eu não tivesse na vontade divina, eu desistiria. E eu falar assim, não sei fazer isso aí não é pra mim, entende? Eu falaria isso, tenho certeza, né? Tenho certeza que eu falaria. Eu não passaria por aquele sofrimento. Eu não passaria, é verdade isso. Mas como eu tenho a consciência que é a vontade divina, eu aceito as humilhações. Eu aceito às vezes não conseguir direito, às vezes não entregar algo que não foi assim aos olhos, né, das pessoas muito bom. E eu entrego daquele jeito mesmo e coloco a minha cara lá, eu falo assim, eu vou ficar aqui por amor a Jesus, por amor à divina vontade, entende? Eu aceito. Outra coisa, pegar aqui, fazer esses trechos e colocar no YouTube, mesmo às vezes não entendendo direito os trechos. Às vezes eu posso nem estar falando, ter entendido direito aqui e falar uma coisa que eu não entendi, entende? Ontem eu pensei nisso, eu estava escutando, né, 2 vídeos que eu fiz sobre purgatório e sobre o fim dos tempos. E eu fui escutar ontem, né, eles. E a gente olha assim e fala, ai meu Deus, tá lá no YouTube pra todo mundo ver, né, mas eu sei que é poucas pessoas que ouvem e tal, né. E eu fico assim, Jesus do céu, espero que não tenha saído nenhuma besteira da minha boca, no entendimento errado. Às vezes eu fico um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo eu falei assim, poxa, mas se a minha boca, a sua boca, se o meu pensamento, mesmo se estiver errado, não importa. Né? Mesmo que eu não entendi direito, não importa. Né? Porque é isso que eu tô falando, se eu não vivesse na divina vontade, tivesse na vontade humana, o que eu ia fazer? Foi o que passou na minha cabeça ontem. Eu ia esperar ser doutora. Eu não ia fazer esses vídeos amadores aqui na internet, colocar, às vezes repetindo a leitura, às vezes vocês veem que eu volto aqui na leitura para tentar entender aquele trecho, aquela frase que Jesus falou, gagueja. Tem tanta coisa que acontece, às vezes minha cachorra do nada começa a latir, alguém chega, né? Tanta coisa acontece. E aí se eu tivesse assim, na vontade humana mesmo, assim, não fosse divina, se eu não tivesse querer entregar por amor a Jesus, por amor à divina vontade, porque quem me inspirou a pegar os trechos sobre o purgatório, a fazer essas coisas, foi a divina vontade. Então eu tenho que confiar que a divina vontade quer que eu leia. Não importa. Ela não está se importando tanto se entende perfeitamente agora. Né? O ato que ela está se importando com o ato. Se eu estou correspondendo a ela, por amor a ela, entendeu? Independente do que vai acontecer. Se eu entendi, se eu errei, se saiu lindo, se não saiu tão bonito. Ela quer saber a correspondência, porque no meio disso tudo, se eu correspondo e faço do jeito, sabe? Ela sabe que eu tô dando amor para ela, eu tô correspondendo um amor. E ela tá esperando de mim esse amor. Muitas vezes que eu leio aqui, que eu medito, às vezes não entendo direito, no outro dia ela vai me lembrando de coisas, e às vezes eu falo, por que você não me lembrou lá na hora que eu tava fazendo o vídeo? Mas é porque para Jesus, o que ele recolheu foi o amor.
O que ele queria, ele recolheu. E a gente está aqui para Jesus, né? Então, quem está com falta de amor é Jesus, entendeu? Então, mas ele recolhe o amor, né? Então, ele está recolhendo, ele está sendo glorificado de qualquer maneira e de uma forma pura, do jeito que ele quer receber, por amor, né? Então, o divino me inspira e eu venho, correspondo por amor e do jeito que ela me envia, né? As situações, igual eu já falei, outras situações aqui, às vezes uma falta até de entendimento, do jeito que ela envia, a gente faz, né? Por amor a ela, né? A gente não se importa, não existe a gente, existe só ela, né? Então Jesus está sendo que amado, né? Então é isso que ele falou. O que movia Jesus? A vontade divina e o amor que ele tem por ela. E o amor por ela. Então isso forma a vida, né? E essa vontade desenvolveu em mim minha vida e cumpriu minha paixão. Não quero outra coisa de ti, que minha vontade seja tua vida, tua regra, e que nenhuma coisa, seja pequena ou grande, escape dela. E esta vontade desenvolverá em ti minha paixão, né? Porque é a morte, sabe? Isso que eu falei assim, o que é a paixão de Jesus? Não é a morte de uma vontade humana, né? Jesus não morreu, a dele ficou sempre morta, né? Em tudo, e ele recebia das criaturas, né? Então assim, desenvolve o quê, né? A paixão de Cristo é isso, né? Igual eu falei assim, do jeito que vim. Eu também não consigo ficar fazendo com música linda de fundo. Não consigo. Não vai dar tempo de eu ser uma doutora na divina vontade para vir aqui fazer um vídeo para ela, né? Então Jesus, ele inspirou e é sobre esses trechos, né? E mais alguns outros também, tem mais outros temas. E ao mesmo tempo, ele fala que é pra gente entregar do jeito que a gente que é. Se eu só ler, ele falou, se você conseguir só ler que vocês vão entregar, né? Tem bastante gente que está só lendo agora, né? Não está fazendo nem meditação, assim, tentando entender, fica igual fica aqui, né? Tentando entender. Tem gente que ainda não está fazendo isso, mas foi pedido para elas lerem e elas estão lendo, né? E então não é o ato, é esse amor, né? Eu não vou, se eu for esperar eu ficar doutora para vir falar da divina vontade e realmente dar uma palestra com todo aquele entendimento, vai demorar muito, né? Eu tô fazendo a minha vontade humana, não tô fazendo a divina, né? Então, e com isso eu tô morrendo, né? O que é mais, pensa bem, se eu chegar aqui, num qualquer canal ou para dar uma palestra, entendendo tudo, falando lindo, vai ficar todo mundo admirado. Não vai ficar todo mundo admirado, falando assim, nossa, que maravilha que é essa pessoa. Ai, que lindo, ela sabe de tudo. Nossa, vocês sabem disso, porque a gente vê palestra, né, de padres. Eu também acho bonito, acho mesmo. Acho muito bonito a pessoa entender assim maravilhosamente daquele assunto e vir da palestra. Agora, se for alguém lá na frente, né? Imagina uma pessoa lá, um palestrante, entendendo tudo, doutor. Você pergunta as coisas, sabe, né? Tem gente que sabe a Bíblia, o versículo, aonde tá, né? A pessoa sabe até de trás para frente, coisa aí, todo mundo fala, coisa mais linda. Esse é um ungido de Deus. É isso que as pessoas falam, não é? É assim. Agora imagine uma outra pessoa que não sabe de pouco. Ela só está passando, ela vai ler lá na frente, pega um trechinho lá da Bíblia e tenta explicar aquilo que ela entendeu naquele momento, né? Ela pega aquele trecho, olha, relê, ela não é doutora. Mas mesmo assim ela vai. Mas olhando a Deus, ela pensa assim no coração dela. Nossa, Jesus quer esse ato de mim, né? Ele quer que eu vou lá, pego um trecho e explico e aquilo que eu entendi,
aquilo que sair do meu coração, seja pouco, igual eu tô falando aqui, né? Seja pouco ou seja grande. Não é entendeu? Seja pouco ou seja grande. O que te moveu para ir até lá? O amor que você tem pela divina vontade. Então é a mesma coisa que ele está falando aqui. O que te move? Às vezes você ir na frente de uma multidão, se fosse o caso. Fosse alguém bem doutor antes de você e tivesse falado um monte de coisa linda, maravilhosa. Você não sabia de nada. Isso é muito simples. Mas aí dentro de você tem aquela inspiração divina que Deus quer, né? Que a divina vontade quer. Agora o nosso é a divina vontade. Aí ela pede para mim, olha, lê esse pedacinho lá e fala que você entendeu na frente de todo mundo. E às vezes você lê e não entendeu quase nada. Mas você foi mesmo assim. O que aconteceu com você? Você morreu totalmente para si mesmo. Não existe você lá. Só existe aquilo que te moveu e o amor. O que te deixou lá na frente, você tá totalmente morto. Porque se for vergonhoso, não for, você tá morta. Você já morreu, né? Porque o teu pensamento foi aquilo que te moveu até lá e quem te pediu. E o que ele pediu. Né? E para Jesus está feito. O ato tá, perfeitamente. Aí você não entendeu nada, mas conforme você for vivendo teu dia a dia, ele vai te explicar. Pelo menos comigo é isso que acontece. Acontece muito. Meu Deus do céu, é o que mais acontece. Eu leio, faço a meditação, eu não entendi muito. Às vezes eu leio aquele fim dos tempos, eu não entendi nada. Quase que está escrito lá. Às vezes não entendo direito, que é um palavreado meio diferente. O livro do céu também, né? Às vezes quando é esses kairós, essas coisas que a gente tem que fazer, eu leio muito trecho e me dá aquele branco. Gente do céu, para fazer a palestra, é um parto divino mesmo, é um parto. E às vezes eu não entendi, me deu aquele branco, antes eu tô entendendo, de repente na hora da palestra eu não tô entendendo mais nada. Aí depois aí passa tudo, passa o dia lá. Aí durante a semana eu vou entendendo tanta coisa. E vem aqueles trechos. Ah, era isso que o senhor queria dizer lá, né? Ai, meu Deus do céu, agora eu tô entendendo aquilo. Agora eu tô entendendo aquilo que você estava falando lá. E eu falo, ai, Senhor. Mas é assim, o ato foi feito, né? O ato foi feito, é isso que importa, né? Vamos ver aqui, então. Vou continuar. E esta vontade desenvolverá em ti minha paixão. E por quanto mais estreita minha vontade estejas, tanto mais sentirás em ti minha paixão. Se fizeres correr em ti como vida a minha vontade, ela fará correr em ti a minha paixão. Assim que a sentirás correr em cada um dos teus pensamentos, na tua boca sentirás impregnada a língua e a tua palavra sairá quente de meu sangue, e eloquentemente falarás das minhas penas. Teu coração estará cheio de minhas penas, e em cada batida que fará, a todo o teu ser levará a marca de minha paixão. E eu te irei sempre repetindo: eis minha vida, eis minha vida. E me deleitarei em te dar surpresas, te contando agora uma pena e agora outra. Ainda não conhecida nem compreendida por ti. Não está contente? Então, vou ver de novo. Se fizeres correr em ti como vida, a minha vontade. Então, a vontade de Jesus, a vontade vira vida. Né? Não é só uma ideia ali, né? Porque às vezes a gente está olhando assim, essa é a vontade, então vou lá fazer. Isso não é vida, né? Aquilo que te acontece é vida, vida divina, né? Ela fará correr em ti a minha paixão, assim que a sentirás correr em cada um dos teus pensamentos. Na tua boca sentirás impregnada a língua, e a tua palavra sairá quente do meu sangue, e eloquentemente falarás das minhas penas. Teu coração estará cheio de minhas penas,
E em cada batida que fará, a todo o teu ser levará a marca de minha paixão. Então, todos os atos, né? E eu te irei sempre repetindo: eis minha vida, porque está formando como vida. Então, a vontade divina, ela tem que ser a tua vida. Se ela é a tua vida, o que vir nos teus pensamentos, ou a batida, né, do coração que ele fala aqui, é o teu mover, né? Tudo estará o quê? Repetindo a vida de Jesus. Então ela trará o quê? A vida de Jesus, né? Por isso que você faz a vida de Jesus a tua vida. E me deleitarei em te dar surpresas. Então Jesus vai compartilhando, né? Então a surpresa de Jesus é o quê? Ele compartilhando a própria vida dele com você, né? Então você vai tomando a vida própria de Jesus, você vai entendendo a vida de Jesus, né? Igual eu estava falando, porque o trecho anterior ajuda muito esse também, né? Eu estava falando lá do Natal, que a gente fica triste, né? Tem umas coisas que... Mas aquilo lá, como eu tô com a vida de Jesus, eu entendo. Quem não tá com a vida de Jesus não entende, né? Então a gente vê claramente isso, que aquilo lá é a vida de Jesus, é o sofrimento, é a paixão dele também, né? Ele não ser amado, não ser adorado. Por isso que ele está numa manjedoura, né? Quem está olhando? Quem que está indo vê-lo e adorá-lo, né? Então é ele mesmo que está esquecido. Eu me deleitarei em te dar surpresas, te contando agora uma pena e agora outra. Aí eu sei dessa pena de Jesus, entendeu? Então a gente sabe porque o pensamento está unido com o dele, está junto, né? Ele sabe que ele vai poder contar e ele vai poder formar a vida dele ali, né? Eu não vou tomar para mim aquele sentimento, né? Eu não vou achar que é eu que estou daquele jeito, eu sei que é Jesus. Então a pena é de Jesus, ainda não conhecida nem compreendida por ti. Então ele vai o que? Compartilhando para a gente poder entender, né? Então, conforme a gente põe a vida, tomando a divina vontade como vida, fazendo ela como vida, ele pode compartilhar a sua vida, né? Ele vai fazendo a gente compreender a vida dele em nós mesmos, né? No nosso dia a dia mesmo. Ele vai trazendo a vida dele mesmo, os pensamentos, né, que ele teve, as dores, tudo, né, que ele teve, e a gente vai compreendendo. Aí ele termina aqui, né? Não está contente? Então esse é o trecho do volume 11. Deixa eu ver qual que é o próximo. Começa no 12. Mas eu vou fazer só esse mesmo, né? Eu vou fazer um por dia. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Ai, Senhor.